um punhado de casas de barro, um punhado de gente pobre e um exército inteiro vindo para apagá-los do mapa. Parece exagero, não é? Não é. Isso aconteceu no coração do sertão baiano, e o que aconteceu ali mudou para sempre a forma como o Brasil enxerga sua própria gente. Você já ouviu falar de Canudos? Se não ouviu, prepare-se, porque essa é uma das histórias mais brutais e mais bonitas da nossa terra. Vamos voltar ao final do século XIX. O Brasil tinha acabado de virar república, há poucos anos apenas. Era um país novo, inseguro, tentando provar ao mundo que tinha ordem, que tinha progresso, que era moderno. E no meio desse Brasil que queria parecer europeu, existia um outro Brasil. Um Brasil de terra rachada, de sol de rachar pedra, de gente que o poder central mal enxergava. Foi nesse sertão esquecido que um homem chamado Antônio Conselheiro apareceu. Ele não era rico, não era poderoso, era um andarilho, um pregador, um homem que caminhava de vila em vila falando de fé, de justiça e de um mundo mais digno para os pobres. E as pessoas o seguiam, cada vez mais pessoas. Por quê? Porque ele oferecia algo que ninguém mais oferecia a eles: pertencimento. Em 1893, Antônio Conselheiro e seus seguidores se instalaram em um antigo arraial abandonado às margens do rio Vaza Barris, no interior da Bahia. Batizaram aquele lugar de Belo Monte. Nós conhecemos esse lugar até hoje por outro nome: Canudos. O que era Canudos, afinal? Não era um exército, não era uma rebelião armada nascida para derrubar governo nenhum. Era uma comunidade de sertanejos pobres, ex-escravizados, vaqueiros, tropeiros, mulheres e crianças que encontraram naquele arraial algo raro, um lugar para chamar de seu. E cresceu rápido. Em poucos anos, Canudos já tinha mais de 20 mil habitantes. Pense nisso, um arraial no meio do sertão, sem estrutura de cidade grande, virou um dos maiores povoados da Bahia naquele momento. Isso assustou muita gente. Assustou os fazendeiros da região, que perdiam mão de obra para o arraial. Assustou a igreja oficial, incomodada com a fé própria e independente de Conselheiro. E assustou o governo recém-formado da República, que via naquele povo pobre e organizado uma ameaça política, quase uma monarquia disfarçada dentro do próprio território. Era mesmo uma ameaça? Ou era só gente pobre querendo viver em paz? A resposta do Estado brasileiro veio na forma de tropas. A primeira expedição militar foi enviada em 1896, ainda pequena, e foi derrotada pelos próprios sertanejos. Isso mesmo. Homens armados apenas com facões, foices, espingardas velhas e um profundo conhecimento daquela terra seca conseguiram repelir soldados do Exército Nacional. O governo não aceitou aquilo. Mandou uma segunda expedição, maior, mais bem armada, e também fracassou. Como um bando de sertanejos pobres conseguia vencer um exército de verdade? A resposta está na própria terra. Os homens de Canudos conheciam cada trilha, cada nascente, cada esconderijo daquele sertão hostil. Sabiam onde a caatinga protegia e onde ela traía o inimigo. Os soldados vinham de longe, sem água, sem mantimentos suficientes, sem entender aquele chão que para o sertanejo era como a palma da própria mão. Foi aí que o país inteiro começou a prestar atenção. Uma terceira expedição foi organizada em 1897, agora comandada pelo coronel Antônio Moreira César, um militar de fama respeitada, conhecido por sua dureza em campanhas anteriores. O governo tinha certeza de que dessa vez Canudos cairia rápido. Não caiu. Moreira César morreu em combate. As tropas federais foram derrotadas de novo, de forma humilhante, diante de um inimigo que Brasília insistia em chamar de bando de fanáticos desorganizados. Nós sabemos hoje o que aquilo realmente era: um povo defendendo o único lar que já tinha conseguido construir. A notícia da derrota chocou o país. Chocou o presidente.
chocou os jornais das grandes cidades, que finalmente enviaram repórteres para cobrir aquele conflito distante. Entre eles estava um jovem engenheiro e jornalista chamado Euclides da Cunha, enviado pelo jornal O Estado de São Paulo. O que Euclides encontrou lá mudaria sua vida e mudaria a forma como o Brasil contaria essa história para sempre. O governo, então, organizou uma quarta expedição, a maior de todas. Milhares de soldados, a artilharia pesada, canhões que jamais tinham sido usados contra um povoado brasileiro daquele tamanho. Era, sem exagero, o maior contingente militar reunido no país até aquele momento. E mesmo assim, Canudos resistiu meses inteiros, cercados, sem comida suficiente, sob bombardeio constante. Os moradores de Belo Monte não se renderam. Homens, mulheres e até crianças pegaram em armas para defender aquelas ruas de barro. Você consegue imaginar o que é resistir a um exército inteiro com foices e coragem? Em outubro de 1897, depois de um cerco brutal, Canudos finalmente caiu. O arraial foi arrasado. Praticamente toda a população foi morta ou dispersada. As casas foram incendiadas e destruídas, até restarem poucos vestígios de que ali um dia existiu uma comunidade inteira. Foi uma tragédia imensa, e nós não vamos fingir o contrário. Mas a história de Canudos não terminou com as ruínas. Ela renasceu nas páginas escritas por Euclides da Cunha, que transformou o que viu no sertão em um dos livros mais importantes já escritos sobre o Brasil. Os Sertões, publicado em 1902. Nele, Euclides denunciou o massacre, expôs a violência do Estado contra aquele povo e obrigou o país a encarar de frente uma pergunta incômoda: quem realmente eram os bárbaros naquela guerra? Canudos nos ensinou algo que carregamos até hoje. Nos ensinou que a força de um povo não se mede pelo tamanho do seu exército, mas pela profundidade da sua fé em ter um lugar para chamar de seu. Nos ensinou que o sertanejo, muitas vezes esquecido pelos centros de poder, é antes de tudo, como diria o próprio Euclides, um forte. Hoje, quando olhamos para aquele pedaço de terra na Bahia, não vemos apenas ruínas submersas sob as águas da represa de Cocorobó, construída décadas depois sobre parte do antigo arraial. Vemos o símbolo de uma resistência que nasceu da fé, da pobreza e da coragem, e que se recusou a desaparecer em silêncio. Canudos caiu, mas nunca foi esquecido. E talvez seja exatamente isso que nos torna quem somos. Um povo que, mesmo cercado, mesmo em desvantagem, mesmo diante do maior exército que já pisou naquele sertão, encontra na própria terra e na própria fé a força para resistir. Um punhado de casas de barro, um punhado de gente pobre e um povo inteiro que, ao resistir até o fim, entrou para sempre na história do Brasil.